uma oração a Nossa Senhora, pedir que ela nos ilumine, né? Nos faça aproveitar este encontro, que o Espírito também nos suscite as coisas da fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Carmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, meus amigos, a alegria estar aqui depois de um tempo de novo. Vamos aí nessa aula. Bom, o Padre Rogério me falou que nós vamos fazer hoje o artigo 3º, a liberdade do homem, né? É isso? É a parte moral, é a especialidade dele essa, viu? A parte moral, ele tem mestrado nisso, né? Então, espero corresponder, né? Mas vamos lá. Vocês têm alguma dúvida do outro capítulo? Alguma coisa que ficou para perguntar? Alguma outra dúvida? Tranquilo? Algum outro tema? Algo falado esses dias aí que suscitou dúvidas? Não sei. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, o último capítulo foi a vocação do homem, né? Então, o fim do homem, a bem-aventurança, né? O padre falou um pouco disso, né? Quer dizer, deve ter falado outras coisas também, mas parou nessa parte, né? Isso é importante para a parte que a gente vai começar, que é a liberdade, porque a gente vai falar muito desse último tema, né? O fim do homem. Como a liberdade do homem, ela está atrelada a isso, né? A gente vai entender um pouco o que é liberdade, uma vez que é um tema um pouco confuso, né? Hoje em dia, o que de fato é liberdade, né? Será que liberdade é fazer o que quer ou não, né? Então a gente vai entender um pouco isso, tá bom? Bom, 1730. Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão, Eclesiástico 15:14, para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador e, aderindo livremente a ele, chegar à plena e feliz perfeição. Aqui tem um comentário muito bonito de Santo Irineu. O homem é dotado de razão e por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e senhor de seus atos. Então, parece algo bem básico, mas como nós vivemos uma sociedade tão confusa, o homem é dotado de razão, inteligência. E ainda mais que a gente vive num tempo. Veja, o que eu tô falando, o que eu vou falar aqui agora pode parecer polêmico, mas eu não sou contra os bichinhos, tá? Eu gosto. Cachorrinho, gatinho. Mas, diferentemente dos animais, nós temos razão. Nós sabemos conjugar a realidade. Um cachorro, um gato, não pode dizer de si, eu existo, eu sou um gato. Ele não tem consciência disso. A isso nós chamamos de consciência. Consciência está na razão. A razão, e aqui como o comentário de Santo Irineu é esse, o que nos torna imagem de Deus, a semelhança de Deus, é a razão, é a inteligência. Então, pela inteligência eu sei que eu existo e que eu posso agir para o bem ou para o mal. Né? Isso é importante porque o fato de eu saber o que o meu ato significa, né? A gente vai falar muito disso, a razão ela tem um papel muito, muito grande, né, na liberdade. Ninguém age de forma inconsciente. Tanto é que um ato inconsciente ele é privado de, a gente vai falar disso, moralidade. Ele não pode ser bom ou mal. Um dos requisitos para um ato ser livre, para ele ser bom ou mal é a consciência, é a razão. Ele tem que ser racional. Eu tenho que saber. A gente chama isso de consciência, né? Plena consciência ou plena advertência. Né? Lá atrás, quando acho que já passou essa parte, ou vai vir ainda, mas acho que já foi. Quando passou nos 10 mandamentos. Vocês já viram 10 mandamentos aqui no catecismo? Então, provavelmente foi falado a parte de pecado mortal, pecado leve, né? Um dos requisitos para pecado grave é esse. A pessoa tem que saber plenamente que aquilo é pecado. Então,
o ato moral, né, do homem, ela está conjugada, tem um dos elementos é a consciência, a razão. O homem é um ser dotado de razão. Bem básico, né? Bem, assim, quando eu digo básico, não que é fácil, mas digo assim, algo muito primordial da gente saber, né? Mas a gente vive em tempos meio confusos, né? Até o que é básico se esquece, né? Então é bom a gente relembrar. Liberdade e responsabilidade, 1731. A liberdade é o poder baseado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, portanto, de praticar atos deliberados. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é no homem uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. Então, liberdade e livre-arbítrio, pelo menos aqui no catecismo, são sinônimos, mesma coisa. Alguns filósofos filósofos e teólogos fazem uma distinção. Dizem que livre-arbítrio é a capacidade de escolher entre bem e mal, e que liberdade é só para o bem. Mas, em termos gerais, é a mesma coisa. A gente pode usar como sinônimos, né? Vamos aqui no catecismo, no quesito da nossa fé, livre-arbítrio e liberdade é a mesma coisa. É a capacidade de se posicionar entre o bem ou o mal, né? A escolha que Deus nos deu. Tanto que quando Deus criou o homem, no livro do Gênesis, né, Deus deu instruções ao homem do que podia fazer e o que não podia fazer. E o homem foi livre para escolher, sabendo. Por isso aqui entra, né, aqui no começo fala, baseado na razão, ou seja, no conhecimento e na vontade. A liberdade está na vontade, querer. O outro aspecto para ter pecado grave, né, que vocês viram, além da plena consciência, a pessoa tem que querer. Ninguém comete pecado não querendo. Né? Então, eu dou esses exemplos porque a gente escuta umas coisas na confissão, obviamente que, né, pessoa X vem e fala, padre, faltei na missa porque fiquei doente. Mas você podia ir na missa? Não, eu estava doente, padre, não podia sair da cama. Então você não quis pecar. Uma coisa é faltar na missa não querendo ir na missa com uma dor de cabeça leve. Outra coisa é que você está enfermo. Você foi incapacitado. Você tem a vontade de ir, mas não foi porque estava com uma enfermidade. Não houve o consentimento, a vontade não quis. Ela teve que ficar em casa. Você teve que ficar em casa. Né? Então, são exemplos para que a gente, às vezes, não caia numa espécie de rigorismo, né? Ou escrupulosidade. Tá bom? Bom, a liberdade, como diz aqui no final desse parágrafo, alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. Então, acho que eu vou ter que usar a lousa. Esse símbolo é Deus, tá? É a Trindade. Essa aula de física, né? Bom, nós somos gênero humano, homens, né? Homens e mulheres, e nós estamos no tempo. O tempo de cada um é relativo. Eu tenho 32 anos, alguns têm mais, outros menos. Então, até Deus também é chamado de, como vocês viram no outro capítulo, fim último. Então, Deus nos criou, saímos dele, Deus está aqui também, Deus está em tudo, né? É eterno. Saímos de Deus e nós vamos voltar para Ele. Nos criou, para Ele voltamos. No tempo, nós temos aqui é o nosso tempo de vida, né? Essa linha, o tempo. Cada ação nossa conta. Um ato aqui, outro aqui, outro aqui. Então, milhares de atos até chegar em Deus. Aqui age a nossa liberdade. Cada ato sabido e querido, ou
nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus. Então a liberdade, como diz aí no final desse parágrafo, ela alcança sua perfeição na medida em que ela nos aproxima do fim último. Se ela é usada ao contrário disso, ela não é bem usada, ela é mal usada. Então a liberdade, por isso que convém dizer que a liberdade é para o bem. Porque Deus é o bem, é o bom, é a bondade. Quando ela não está ordenada para isso, ela é mal usada. Ela não é boa. Ela está desvirtuada, viciada de alguma forma. Ela não age ao fim último dela. Né? Então quando a pessoa faz atos virtuosos de caridade, a aproximam do fim último. Se ela comete atos contra os mandamentos de Deus ou viciados, a afasta do fim último. No fim é isso. Nossa liberdade é usada para o bem ou para o mal. Tá? Dúvidas sobre o desenho ou o que eu falei? Tentei ser bem breve, né? Tem muita coisa, é teologia moral isso, né? Que é a parte que o Padre Rogério conhece, né? Mas basicamente é isso. Desculpe pelo desenho, eu não sou bem bom desenhista, né? Mas bonequinho magrinho lá, né? Devia ter desenhado de batina, aí seria eu, né? Bom, então a liberdade é sempre essa capacidade de optar para o fim último, Deus, ou não. 1732. Enquanto não estiver fixado definitivamente em seu bem último, que é Deus, a liberdade comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Portanto, de crescer em perfeição ou de definhar e pecar. Ela caracteriza os atos propriamente humanos. Torna-se fonte de louvor ou repreensão, de mérito ou demérito. Tem um trecho aqui muito interessante no começo que fala, né, nesse parágrafo, 1732, enquanto não se tiver fixado definitivamente em seu bem último, que é Deus. Enquanto a gente está aqui no tempo, a vontade ainda não está fixa. Eu sou padre. Mas até o fim da minha vida, eu posso abandonar Deus. Por isso que se fala, né? A gente viu nesse tempo da paixão, né? Eu gosto sempre desse exemplo de Pedro e de Judas. Judas, melhor. Judas foi escolhido. Ele amava Jesus até certo ponto. Só que nesse itinerário de Judas, algumas coisas foram acontecendo, provavelmente, que não nos é relatado. E ele abandonou Jesus. Se desesperou, né? No final. O pecado de Judas não foi tanto, claro, óbvio, né? Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas foi mais grave ainda sua desesperação. Eu não tenho jeito. Pedro foi o contrário. Pedro acreditou na misericórdia. Voltou. Então, enquanto a gente ainda está na terra, no tempo, a vontade ela não está fixa. Ela pode querer Deus ou não. Só depois da morte que a vontade se fixa. Ela se fixa onde ela morreu. Então, onde a pessoa morreu, inclinada para Deus ou não, a vontade fica. Isso tem um versículo no Antigo Testamento, eu acho que é do Eclesiástico, que diz: a árvore, para onde ela tomba, para a direita ou para a esquerda. Aonde ela ficar, onde ela cair, ela vai ficar. Mas isso mostra que enquanto nós estamos no tempo, buscando Deus, buscando ter atos bons, a gente está progredindo. Por isso a gente tem que ter muita humildade, né? E muito cuidado, vigilância sobre nós mesmos. A gente vai falar um pouco isso depois dos perigos da liberdade, porque nós sempre podemos escolher Deus ou deixar Deus. Ninguém pode falar, eu estou confirmado na graça. Nós podemos deixar Deus. Todos nós corremos esse risco, infelizmente. Por isso que, claro, nós estamos sós, a graça de Deus, vai se falar da graça de Deus aqui, mas há o risco. Então, a liberdade, né, ela precisa ser sempre exercitada. Deus dá essa liberdade. Está nas mãos do homem escolher, né,
Lá no Antigo Testamento, Deus fala para Moisés, fala para o povo, né? Deus fala através de Moisés, né? Eis que põe diante de ti a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Acho que é Josué, na verdade, né? Josué ou Moisés, um dos dois, já esqueci. Escolhe, pois, a vida. Deus deixa a gente escolher. Né? Porque não é possível amar alguém se não for na liberdade. Deus não quer ninguém obrigado. Ele quer que nós o escolhamos. Né? Porque senão não há amor verdadeiro. Deus não exerce sobre nós tirania, nos obriga. Não, você tem que escolher. Por isso que a razão também, ela tem um papel muito importante. O que vocês estão fazendo aqui? Conhecimento me ajuda a escolher Deus. Quanto mais eu o conheço, mais eu o amo. E mais amando-o, eu decido por ele. Então, conhecer melhor a fé me faz optar mais por Deus. Enquanto que ignorá-la me faz optar menos por ele. Eu vou escolhendo atos que não são tão agradáveis a Deus, que para mim não importa tanto. Então, tem essa relação também, tá? Dúvidas? Tranquilos? Então, os nossos atos podem, né, diante de Deus, ser louvados por Deus ou de repreensão. Mérito ou demérito. É o que acontecerá quando a gente se encontrar com o Senhor, né? Ele tem muitas essas frases na Sagrada Escritura. Deus nos julgará conforme as nossas obras. Né? Mérito, se forem atos bons. Deméritos, né? Ou seja, repreensão, se forem maus. Então, você adiciona para Minas Gerais? 1733. Deixa eu ver se eu esqueci nada aqui. Eu vou falar essa parte depois, tinha uma pergunta, mas depois a gente vai entrar nesse tema. 1733. Quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. A escolha da desobediência e do mal é um abuso da liberdade e conduz à escravidão do pecado. Jesus ele tem uma frase no Evangelho, São João, capítulo 8, versículo 34. Quem comete o pecado é escravo do pecado. Pecado, tudo bem? Como é que você está? Então, e de fato, a gente fez agora a postagem do... O pecado ele exerce uma tirania sobre o homem, porque como ele é contrário ao bem, ao fim último, né? Ele nos escraviza em determinado bem, a gente chama bem particular. Deus ele é o bem supremo. O pecado é sempre a liberdade mal usada para um bem particular que não é Deus. Então eu faço daquele bem particular que não é Deus, Deus. Então, muita coisa pode ser Deus na minha vida. Dinheiro, algum vício, algum ato errado. Aquilo se tornou um Deus para mim. Eu fiz do fim último que é Deus, eu fiz de um ato ou de uma circunstância, uma pessoa, um bem, fiz desse algo Deus, mas não é Deus. É uma criatura, a gente chama, né? É um fim particular, não é o fim último. Porque o fim particular, tudo vai passar, menos Deus. Então eu escolhi um bem temporal, que está aqui no agora, mas que não vai perdurar. Porque só Deus é eterno. O resto é passageiro, temporal. Então, não é que é problema termos coisas ou bens ou amarmos as pessoas, não é isso. Mas é fazer dessas coisas ou fixar nelas o coração. Por isso Jesus fala, onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. Se o tesouro está aqui, nas coisas da terra, vai passar. Céus e terras passarão. Agora, se o coração já está em Deus, nas coisas do alto, na eternidade, lá encontraremos esse fim último. Já o experimentamos aqui, pela fé, e vamos ter posse dele no céu. Recompensa. Pio 734. A liberdade torna o homem responsável por seus atos, na medida que forem voluntários. Só pode ser responsabilizado um ato voluntário. Padre, comi coxinha na sexta-feira santa, esqueci.
Um amigo meu seminarista uma vez falou isso para mim. Foi na sexta-feira santa, foi na quarta de cinzas. Aí eu estava na rua, na correria, comi a coxinha e esqueci. Esse ato não pode ser imputado como mal, porque faltou um dos elementos para a liberdade, a consciência. Esqueceu. Né? Foi um ato falho da inteligência, não percebeu. Você precisa saber inteiramente que aquilo não podia naquele dia. Ela não pode ser imputada. Talvez foi um descuido, né? Mas de pecado ela não pode ser imputada. Faltou um elemento. Né? Então, o homem se torna responsável por seus atos voluntários, sabidos, queridos e feitos. Eu tenho que saber, eu quero fazer e eu faço. Desses nós vamos ser responsabilizados, né? Para o bem ou para o mal. Nós somos senhores de nossos atos. Todo ato livre nos traz, né? Essa aqui é uma notação minha. Todo ato livre nos traz responsabilidade sobre ele, ou seja, sobre mim recai o mérito ou a culpa diante do ato executado. A imputabilidade. Perdão, isso. Perdão, acho que é 1734. A liberdade torna o homem responsável por seus atos na medida em que forem voluntários. O progresso na virtude, o conhecimento do bem e a sese aumentam o domínio da vontade sobre os seus atos. Aqui é importante fazer um parênteses. A gente estuda isso numa matéria chamada... que não tem essa matéria hoje na teologia, mas ela está na teologia espiritual. A sese mística. Bom, nós temos então esses campos da nossa alma. A razão, da razão tem a memória e a imaginação. Nós temos uma coisa na alma também chamada vontade. Depois do pecado original, a nossa vontade está debilitada. Por isso que São Paulo vai falar na carta aos Romanos, ele fala uma coisa muito sincera, que se a gente a gente exercita no exame de consciência, a gente vai notar isso em nós. São Paulo diz assim, na carta aos Romanos, que eu tenho consciência que o bem não habita em mim. Todos nós já vimos uma tendência em nós à maldade. A gente percebe, né, padre, eu falo isso também por mim, né, às vezes movimentos de inveja, de orgulho, de querer que o outro se lasque. A gente passa por essas coisas, né? Vamos ser sinceros. A gente tem esses desejos aqui dentro. O que é? Isso daí é a vontade debilitada. A nossa vontade está enferma. Ela tem dificuldade para o bem. Isso também São Paulo vai falar em outra ocasião. Que há na minha carne uma lei contrária do Espírito. Eu desejo fazer o bem que quero e faço o mal que não quero. Há uma luta em nós isso. Então, a gente chama isso de, vocês já viram isso também, provavelmente, concupiscência. Nós temos uma inclinação para o mal. É natural isso. Só vai acabar na morte. Então, a todo momento, é como se fosse uma lei da gravidade. A gente quer ir para Deus, a gente quer subir. A gente busca Deus. Mas tem uma lei no nosso corpo que puxa a gente para baixo. É a gravidade. A gente viu os astronautas aí esses tempos, né? A gravidade me puxa porque é terreno, porque é rasteiro, porque é carnal, porque me atrai na carne. Mas o Espírito quer Deus. Eu quero rezar mais, Padre, eu quero fazer retiro, eu quero ler a palavra, eu tenho sede de Deus. Ai, mas rezar custa. Custa acordar para ir na missa, custa rezar para rezar o terço. Nossa, uma luta, Padre, meditação, leitura espiritual. Ajudar os outros, não tenho vontade, em casa custa, Padre, né, ter atenção. Pois é assim mesmo. É a luta do homem, né? Quero o bem, quero fazer o bem, mas acabo fazendo o mal que não quero. Então a nossa vontade, nós temos isso contra nós, né? Ela está debilitada. Por isso que custa fazer o bem. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ou melhor, antes do pecado original, era natural o bem para o homem. Não era algo ardoroso, difícil. Mas se tornou por causa do pecado original. E dessa inclinação ao mal que nós temos. É importante falar isso, tá? Porque
As pessoas pensam, né, que são, sabe? E eu falo isso com o maior respeito, tá? Não é criticando ninguém. Claro, a nossa consciência é a nossa consciência, se ela não nos acusa. Mas às vezes, não tem pecado, não, se eu sou bom. Não, você não é bonzinho, não, meu irmão. Todos nós temos essa maldade em nós. Não tem nem um pouco de. Ele não tinha nem um pouco de bom senso por fone, né? É, minha filha. Não, mas fazer o quê? Nem, né? A gente não escolhe, né? Então, tá vendo? É de nós isso. Então, entende? Ter consciência disso, muitas vezes também isso nos dá um pouco de. Nos gera um pouco de. Essa humildade, né? De saber, bom, esse movimento, isso é importante, porque às vezes a gente. E isso acontece comigo também, nós padres, né? A gente confessa um pouco dessas coisas, né? A princípio, isso daí, às vezes, é mais imperfeição que pecado, porque é um ato involuntário. A gente nem pensa em falar isso, ou pensa em pensar. Vem, é um movimento. Aí depois que eu percebo, aí eu corto. A partir do momento que eu percebi, opa, deixa eu segurar as rédeas do cavalo, senão ele vai longe. Entende? São esses movimentos contrários. Então, não caiu. Aí seria bom, né? Porque senão ficar atazanando os outros de manhã, né? Com as músicas também, as mais torpes possíveis, às vezes, né? Então, bom. E muitas vezes essa vontade debilitada, onde está a liberdade, ela pode ficar pior aos atos que nós chamamos de vícios. Então existem dois tipos de ato, né? O ato ele pode ser virtuoso para o bem. Às vezes as pessoas falam, padre, eu quero ser paciente, tá bom? Aí Deus manda muita coisa para você ser paciente. O marido, a esposa, as coisas de casa, e você não vai reclamar, e você vai guardar, vai dar aquele suspiro. É aí que você exerce a paciência. Então, quanto mais atos de virtude você pratica, mais ela vira um hábito. É mais fácil de praticar depois. Nossa, você é tão paciente, por quê? Porque aguentou muito já. E aguenta e continua. Ela vai exercitando. É que nem a gente faz o pessoal faz academia, né? O cara fica bombado como? Porque todo dia ele treina. Treina, anos treinando. Aí fica com o corpo bem definido. Na alma é a mesma coisa, a virtude. Precisa ser treinada, exercitada, praticada. E o vício, que é atos maus, são atos maus repetidos que geram escravidão na pessoa. Então, por exemplo, a pessoa alcoólatra ou drogada, drogadida, né, que a gente fala. Ela vai fazendo aqueles atos a ponto de ela já perdeu quase que. Não é possível perder totalmente a liberdade, mas a vontade já era fraca. Mas ela ficou tão enfraquecida que ela não consegue sair. Inclusive, essas pessoas, o catecismo ensina que às vezes a culpa até diminui. Se enraizou tanto o vício na pessoa que ela quase perde a liberdade dela. Então, às vezes, quando o drogado ou um alcoólatra precisa pedir ajuda, né? Ele precisa de ajuda, ele não vai sair sozinho. Isso seja um milagre. Deus faz milagre, né? Tem pessoas que eu já escutei, pessoas que foi no encontro de terço dos homens, o cara parou. Acontece. Mas, mormente, a pessoa precisa de ajuda. Tal gravidade ficou a liberdade dela corrompida, inclinada para o mal, né? Viciada, que ela não consegue sair. O vício, né, escraviza a pessoa. Qualquer tipo de vício, né? Bebida, droga, sexualidade, não importa. Escraviza a pessoa. Por isso que São Paulo fala, Jesus falou, né? Quem comete pecado, quem continua cometendo e fazendo, é escravo do pecado. Escraviza. Escraviza mesmo, no sentido literal. A pessoa não consegue sair. Ela sabe que é mal para ela tem uma sensação de bem, porque o pecado tem essa aparência de bem, ela desfruta dele,
mas depois lhe deixa um vazio, uma frustração. Ela não consegue sair. Bom, acho que essa parte é isso. 1735. A imputabilidade e a responsabilidade de uma ação podem ficar diminuídos ou suprimidas pela ignorância, inadvertência, violência, medo, hábitos, afeições imoderadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Então, a imputabilidade é o quê? É eu ser responsabilizado por um ato. Elas podem ficar diminuídas por esses fatores. Ignorância. Então, uma pessoa, por exemplo, né? Acontece muito. A pessoa que não teve a oportunidade de conhecer um pouco de catequese, ela comete atos e depois ela fica sabendo que aquilo é pecado. Ignorância. Então aquilo ali diminui a culpa dela. Ela não sabia. Ela não teve meios para saber. Então ela não pode ser imputada aquele erro a ela, tanto quanto alguém que conhece. Uma pessoa sabia, o outro não sabia. Inadvertência. Então, esse caso do meu amigo, né, que comeu coxinha no dia da quarta-feira de cinzas, ele não percebeu que era dia de jejum, de abstinência. Comeu. Acontece inadvertência conosco. Esqueci que hoje é dia de preceito, não fui na missa. Esqueceu. Também. Atenua a culpa. Às vezes até nem tem, né? Dependendo. Violência. Pessoas que são obrigadas a fazer coisas por violência grave. Né? Então também a culpa diminui. O medo. A pessoa faz algo por medo, medo grave. O medo, inclusive, é um dos... Medo grave, ele pode, inclusive, no matrimônio, invalidar um sacramento. A pessoa casou porque estava com muito medo, porque aconteceu alguma coisa. Está casando por um medo grave. É medo grave, não é medo... eu tô com medo de casar. Isso aí é normal. Né? Como é que vai ser? Isso é coisa normal. Eu tenho medo de ser padre, né? Como é que vai ser? Normal esse medo. Né? Agora, um medo grave mesmo, né? Aquela coisa que sufoca, tira a liberdade da pessoa. Né? Aprisiona, né? Aí sim também pode tirar a responsabilidade. Os hábitos que eu falei aqui do drogado, né? Afeições imoderadas e outros fatores psíquicos, então, doenças psíquicas, né? Então, sempre gosto de comentar o caso da pessoa que se suicida. Às vezes é uma depressão profunda, né? Um estado psicológico grave, que a levou a praticar aquele ato. Então, isso atenua a culpa também. Então, tem várias coisas que podem atenuar a culpa, né? São essas listas aqui que o catecismo fala, tá? Dúvidas? Comentários? Aham. Religiosa. Aham. Sim. Uhum. Isso, então, nesse caso não sabiam, né? Você instruiu uma forma correta, né? Porque se usassem, talvez nem correriam, né? Uma não era católica, né? Então não tinha tanto essa concepção de Deus, né? Isso, ótimo. Você instruiu corretamente, um outro termo, outra expressão, para que não usasse. Então, a partir daí, agora ele tem um conhecimento. Até antes, se ele fizesse, talvez não. A partir de agora que conhece, sim, né? Por isso que uma das tarefas do confessor no confessionário, por isso que a gente fica falando, porque a vontade nossa, pelo menos nesse mutirão, é dar penitência, absolvição e tchau.
Acabou. É um cansaço, né? Mas cada alma você vai falando. Você instrui, por quê? Para tirar a pessoa muitas vezes da ignorância. Então agora um monte de gente vai falar, padre, não sei o que, faltei na missa de sábado santo. Você foi na Páscoa? Domingo? Fui. Então, você não pecou, porque é a missa de Páscoa. Então você tem que instruir a pessoa na lei de Deus, né? No confessionário a gente faz isso. Mas cansa, mas tem que fazer. Eu tenho que tirar a pessoa, colocá-la para que ela saiba, né? Aquilo que eu falei no começo. Quanto mais você conhece Deus, vai crescendo no conhecimento de Deus, mais você ama. E é mais fácil praticar o bem. É mais difícil quando não se conhece tanto, né? Mais alguma dúvida? Perguntas? Muito bem. Então, 1736. Todo ato diretamente querido é imputável ao seu autor. Se o Senhor pergunta a Adão após o pecado no jardim, o que fizeste? Mesmo pergunta a Caim. Ele pergunta também a Caim, quando matou Abel, seu irmão. A mesma pergunta faz o profeta Natã ao rei Davi após o adultério com a mulher de Urias e o assassinato deste. Uma ação pode ser indiretamente voluntária quando resulta de uma negligência quanto a alguma coisa que deveríamos saber ou fazer. Por exemplo, um acidente ocorrido por ignorância do Código de Trânsito. Então, ela foi indiretamente voluntária no sentido que eu deveria saber, mas não soube, né? Então, o catecismo, acho que mais para frente vocês vão ver isso. Existem dois tipos de ignorância: a voluntária e a involuntária. O que vocês diriam de um padre, de mim, vai, vou colocar como exemplo. Se vocês me perguntassem a respeito da Eucaristia, eu não soubesse falar nada dela. Esse padre não pode ser padre. Porque é obrigação minha estudar. Um padre que não sabe, desculpe, ele estuda 7 anos no mínimo para isso. As coisas de Deus. É óbvio que ele não precisa ser mestre, saber todos os detalhes, mas o essencial ele tem que saber. É uma ignorância culpável. E tem culpa de não saber. Deveria saber. Porque senão ele vai, com o seu erro, alastrar o erro para os outros. Agora, há culpas, há ignorâncias que não são culpáveis, né? É aquela que eu falei da pessoa que, de fato, ela não teve os meios para conhecer, né? Acontece. Não posso exigir uma pessoa lá do Amazonas, ribeirinha, que o evangelho nunca chegou mesmo para vocês, né? Cada um tem um grau de consciência maior ou menor, e aí é que vai se medir a culpa, a ignorância. Cada um, né? Então, para nós hoje, principalmente para nós, viu, da cidade, São Paulo, para nós não cola muito esse negócio de ignorância. Ainda mais com a internet, né? Hoje, se a gente não tem o catecismo, hoje é muito fácil, com inteligência artificial ainda, você pergunta lá, sai tudo. Gente, isso aqui, nossa, você pergunta aqui, faça um resumo de todos os concílios da igreja. Em 10 segundos está tudo na tua mão. Então, a gente não tem, pode falar hoje, eu não soube, eu não tive meio de saber. Será? É claro que nem todos vocês precisam saber, como um teólogo, como um bispo, um sacerdote, né? Deus não exige isso, talvez, de vocês, mas o essencial nós temos que saber. O que pode, o que não pode, o que Deus quer, né? Aí temos que tomar muito cuidado com isso também. Tá? 1737. Um efeito pode ser tolerado sem ser querido pelo agente. Por exemplo, o esgotamento da mãe à cabeceira de seu filho doente. A mãe não quis ficar cansada ali, ela teve que ficar cuidando do filho, é um ato bom, só que desse ato bom surgiu um efeito. Então, isso aqui é bem detalhe de teologia moral, não vou entrar tanto nisso. Existem atos que geram efeitos, e às vezes os efeitos são ruins, né? Mas às vezes de um ato bom pode vir um efeito ruim. Mas não necessariamente a pessoa quis o efeito, né, a consequência daquele ato. Simplesmente veio. É o caso da mãe, que ficou a noite inteira cuidando do filhinho. Um ato bom, mas que veio um efeito ruim, o cansaço. O efeito ruim não é imputável se não foi querido nem como fim, nem como meio da ação, como poderia ser o caso de uma morte sofrida por alguém quando tentava socorrer uma pessoa em perigo. Para que o efeito ruim seja imputável, é preciso que seja previsível,
e que o agente tem a possibilidade de evitá-lo, como, por exemplo, no caso de um homicídio cometido por motorista embriagado. Aqui sim a culpa no efeito. Então, o cara bebeu, sabe que está embriagado, e pega o carro, ele assume a culpa. Tanto que no Código Penal, né, tem dois tipos de homicídio. Homicídio doloso, querido, e o culposo, né, que ele não há intenção. Então, é mais ou menos isso aqui. Então, a partir do momento que eu peguei o carro, que eu estou um pouco alegre, né, e assumo o risco de dirigir, se daquele ato surgir, no caso, um ato mau, um atropelamento, um homicídio, o efeito é minha culpa também, porque era previsível. O efeito, que é a morte, foi previsível. Né? Eu sabia que poderia acontecer. O fato de eu pegar o carro bêbado. O efeito mal é o quê? A morte, atropelamento. Então, muitas vezes a gente tem que prever os atos também, né? Se eu fizer isso, se eu falar aquilo, né? Então, não posso sair falando qualquer coisa. Então, alguém me falou uma coisa, nossa, sério? Não, peraí, calma. Vamos refletir primeiro, rezar. Se eu falar isso para essa pessoa agora, convém? Ela vai aceitar bem? Será que vai ter consequências? Não, calma. Vamos acalmar primeiro, chama a pessoa de canto, depois fala. Ou às vezes nem vai convir falar naquela hora. Não vai convir falar, nunca talvez. Às vezes vai precisar omitir. Existem omissões boas. Convém omitir algo. Omitir, não mentir, tá? Omitir. Algumas coisas podem convir. Tem omissões boas, que podem, lícitas, necessárias às vezes, e às vezes não. Às vezes não posso omitir. Somente quando uma verdade é necessária para o outro, né? Aí que não pode omitir mesmo. Tá? 1738. A liberdade se exerce no relacionamento entre os seres humanos. Toda pessoa humana criada à imagem de Deus tem o direito natural de ser reconhecida como ser livre e responsável. Todos devem a cada um esta obrigação de respeito. Então, respeito à liberdade do outro. Nunca podemos obrigar os outros, né? A nada. Porque Deus não nos obriga nunca. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade da pessoa humana, sobretudo em matéria moral e religiosa. Então, nunca podemos obrigar outros a crer na mesma fé que nós. Nós temos que respeitar. A pessoa quer aquela religião, a gente respeita. Podemos não concordar, mas jamais enfiar a goela abaixo da pessoa. Isso não. Isso infere a pessoa no seu ser humano, que Deus deu a liberdade a ela. Então, não podemos, por mais que não concordemos, né, obrigar os outros, principalmente em matéria moral e religiosa. Este direito deve ser reconhecido civilmente e protegido nos limites do bem comum e da ordem pública. Dúvidas? 1739. Deixa eu ver que horas são. Liberdade e pecado. A liberdade do homem é finita e falível. De fato, o homem falhou, pecou livremente, recusando o projeto do amor de Deus, enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Esta primeira alienação gerou outras, em grande número. Desde suas origens, a história comprova os infortúnios e opressões nascidos do coração do homem por causa do mau uso da liberdade. Ameaças à liberdade. O exercício da liberdade não implica o direito de fazer, dizer e fazer tudo. Então, eu sou livre que eu faço o que eu quiser. Não. Está errado. É falso pretender que o homem, sujeito da liberdade, baixe a si mesmo, tendo por fim a satisfação do seu próprio interesse no gozo dos bens terrenos. Por sua vez, as condições de ordem econômica e social, política e cultural requeridas para o justo exercício da liberdade são muitas vezes desprezadas e violadas. Estas situações de cegueira e injustiça prejudicam a vida moral e levam tanto os fortes como os fracos à tentação de pecar contra a caridade. Fugindo da lei moral, o homem prejudica a sua própria liberdade, acorrenta-se a si mesmo, rompe a fraternidade com seus semelhantes e rebela-se contra a verdade divina. Nesse parágrafo, esse trecho, fugindo da lei moral, o homem prejudica a sua própria liberdade.
Isso aqui, eu lembro quando eu dava catequese, quando eu tinha que dar catequese, né? Que às vezes o catequista não podia, para as crianças, né? Ou para os jovens, e a gente entrava nesse tema das leis, dos mandamentos. Nós temos a tendência, quando a gente fala essa palavra lei, de automaticamente quase, não porque a gente quer, mas porque a gente foi criado nesse contexto, na nossa sociedade atual, quando a gente fala de lei, vem-nos imediatamente um sentimento de ser oprimido, de obediência cega. Portanto, a lei coíbe a minha liberdade. Só que em Deus não é verdade. A lei moral, a lei divina, os 10 mandamentos se resumem nos 2 maiores, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, muito pelo contrário, ela me liberta. Quanto mais eu obedeço à lei de Deus, mais feliz eu sou. Ela não me escraviza, ela não me coíbe, ela não me prende. Agora, o contrário, quanto mais a pessoa faz os seus gostos, mais escrava ela fica, mais oprimida ela é. Eu falo por experiência própria para vocês de poucos anos de padre, atendendo confissão. Mas a pessoa está longe de Deus há muito tempo, padre. A pessoa fez as maiores torpezas, as piores, e ela não é feliz. Ela deu livre curso à liberdade dela. Ela experimentou os maiores excessos. Padre, eu não sou feliz. Me sinto vazio. A pessoa está quebrada, ela chega quebrada na confissão, sabe? Destruída de dentro para fora. Por causa do mau uso da liberdade. Que a nossa sociedade a toda hora insta. Faz isso, vai ser feliz. Não, isso não. Deus te coíbe. Não. Na verdade, a gente tem que ter esse olhar sobre a lei. É como se assim, pensa numa pessoa, não tem ninguém aqui tem problema de cegueira, né? É que eu não quero dar esse exemplo para não ferir ninguém. Não, né? Não, quando eu digo cegueira é cego total, tá? O padre tem 9 graus aqui de um olho, né? Pode não parecer, mas tem. Mas digo assim, por exemplo, uma pessoa cega, você vai ajudá-la, né? Você a guia pela mão, né? Se ela não tem nenhum cão guia, ou ela não tem bengala, né? Ela não sabe andar na rua sozinha. Você a guia. Então, nós nascemos com o pecado original, nós estamos cegos. Quando Deus revela a sua lei, é para nos mostrar o caminho. É nesse caminho que você vai ser feliz. Se você seguir esse caminho, você terá paz. Exatamente, é Ele. É Ele que guia a gente pela mão. Ele mesmo. Então, a gente tem que aprender a olhar a lei de Deus sobre esse prisma. Deus não está me impondo, está me libertando, está me iluminando para o caminho da paz e da alegria, a sua lei. Né? Tem um salmo bonito de Davi, aquele salmo 118, que é o maior, né? Grande paz para os que amam a tua lei. Muita paz. Por mais que tenha dificuldades, a porta estreita, a gente sabe que não é fácil seguir Cristo, mas nada como, depois de um dia, deitar a cabeça no travesseiro, eu estou em paz com o Senhor. Eu não transgredi a lei do Senhor. Estou alegre, apesar de tudo. Não para sua vontade que quer o mal, você sabe, iluminada por Deus, que não é bom, você opta por Deus. Você usou bem sua liberdade. Aí, ela está nas duas coisas. No rejeitar o mal, no fim é isso, liberdade. Rejeitar o mal e sim ao bem. Sempre nisso. Ao bem que é Deus, né? Lembrando que existem bens aparentes. Então, para um mundano, para ele é um bem tal coisa, sendo que para nós não é. Por isso que o nosso bem tem que estar sempre conjugado com o querer de Deus, né? Deus ilumina o que é o bom. Ele é a fonte do bem, né? Ele mostra o que é bom para o homem. Não,
Eu falo isso para a gente sempre tomar cuidado, porque a gente pode querer achar que algo é bom, mas não é. Então, no fundo é isso, a liberdade, né? Optar pelo bem e evitar o mal. Nisso somos felizes, temos paz. Tá. 1741, acho que não vai dar tempo do artigo 4 não, tá? É uma parte boa, mas eu vou deixar para o Rogério. Liberdade e salvação. Por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação de todos os homens. Resgatou-os do pecado que os mantinha na escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Nele comungamos a verdade que nos torna livres. O Espírito Santo nos foi dado e, como ensina o apóstolo, onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Desde agora participamos da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Liberdade e graça, esse tema aqui é importante. A graça de Cristo não entra em concorrência com nossa liberdade quando esta corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Ao contrário, como a experiência cristã atesta, sobretudo na oração, quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, tanto mais cresce nossa liberdade íntima e nossa segurança nas provações e diante das pressões e coações do mundo externo. Pela obra da graça, o Espírito Santo nos educa à liberdade espiritual, para fazer de nós livres colaboradores da sua obra na igreja e no mundo. Então, vocês lembram que eu falei que a nossa vontade, ela está onde está a liberdade na vontade, né? O movimento de querer, ela está debilitada. E sozinha ela não consegue. Por isso nós temos a graça, né? A graça é fundamental falar de graça, porque também cresce hoje na igreja uma espécie de... aquela heresia que Santo Agostinho combateu, chamada... Nossa, esqueci. Pelagianismo. O homem não precisa do auxílio divino para se salvar. Isso é mentira, isso é heresia. O homem precisa da graça. Então, o bem que a gente faz, é até Deus que faz. É Ele que me move a fazer o bem. Como São Paulo falou aquela frase, né? Eu tenho consciência que o bem não habita em mim. E São Paulo tem uma outra frase interessante que ele fala, ó, é Deus que opera em vós o querer e o fazer. Até para querer o bem, aí hoje eu quero rezar. Esse querer rezar foi a graça que agiu. Porque se nem isso a gente ia ter vontade de fazer. Pode falar. Essa é uma meia verdade. Uhum. Essa doutrina normalmente é protestante. Então, assim, o que acontece? Por uma forma, isso não está errado. Deus já morreu e já nos salvou. Agora, essa salvação precisa ser querida. E aí que entra a liberdade. Eu preciso aceitar a salvação que Ele já realizou, querendo-a com os meus atos. Então é a correspondência, a gente chama. Deus já realizou a obra na cruz. Só que essa obra na cruz, eu preciso colocá-la na minha vida, querendo o que Deus pede. Porque normalmente são doutrinas protestantes. Você já está salvo, você não precisa fazer nada. Você pode viver do jeito que você quiser. Você já está salvo. E mais, tinha uma doutrina pior, chamada calvinista, que falava, olha só como é cruel, que nós já nascemos predestinados. Alguns nascem predestinados ao céu e outros ao inferno. Ou seja, no momento que você nasceu, você já está condenado ou já está salvo. E dependendo, imagina, você pode fazer as torpezas todas do mundo. Se você nascer predestinado ao céu, você vai para o céu. E você pode fazer toda a virtude do mundo. Se você nasceu predestinado ao inferno, você pode fazer todo o bem do mundo. Você vai para o inferno. Calvino falava isso. Predestinação.
Você já está determinado quando você nasce. Não. Por um lado, Cristo já nos salvou na cruz, tá certo? Já nos salvou de vez. A obra foi eficaz. Ela não precisa ser repetida, porque senão ela não seria perfeita. Mas eu preciso querer. Ele oferece. Eu preciso querer ser salvo. Eu preciso querer ir para o céu. E eu demonstro isso com atos, não só falando, né? Aí eu quero ir para o céu. Querer todo mundo quer. O problema é se está fazendo por onde, né? Se a gente está fazendo por onde. Os meus atos precisam corresponder. Então é a correspondência, sempre. Né? E a graça vem nos auxiliar nisso. Então, São Paulo diz, né? É Deus quem opera em vós o querer e o fazer. Então, para eu querer o bem, eu ter o desejo, é Deus quem dá a graça até. Não vem de nós. E o fazer, é Deus que dá força para fazer também. Então, certa vez eu vi, vocês conhecem o padre Renato Leite, né? Uma homilia dele achei muito cômica, mas verdadeira, né? Ele falou que nós somos semelhantes àquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que vegetam, mas que precisam ficar em cadeira normalmente ficam deitadas numa cama, mas imagina que estão numa cadeira de rodas. Elas dependem totalmente de alguém que as carregue. Nós somos ali, e quem nos carrega é Deus. Óbvio que com as devidas proporções, né? Nós temos uma nossa liberdade aí, de deixar Deus agir, mas nós temos que deixá-lo agir, permitindo ele entrando na vida. Senão, não tem como. É impossível para o homem fazer atos bons sem a ajuda da graça. Não tem como. Tudo que a gente faz de bom é porque Deus nos inspirou e nos moveu a fazer. Óbvio que também tem a parte do homem que deixa. E Deus não, senão seria só Deus e Deus faltaria a liberdade do homem, né? Então Deus age, nos move, me inspira, me dá emoções, faz isso, né? Deus fala conosco na consciência, faz isso, evita aquilo, não xinga, segura, reza agora, vai confessar, vai na missa, fica um pouco aqui no sacrário. É tudo Deus que vai falando. E eu correspondo sempre na liberdade. Tá? Então a graça, é muito importante falar da graça, porque senão a gente cai num pelagianismo, né? Tudo é esforço humano. Não. Tem a parte humana, de querer, mas a parte principal é Deus. Tem uma frase de Santo Inácio muito bonita, né? Faz como se tudo dependesse de ti e espera como se tudo dependesse de Deus. Esse resumo, né, disso que a gente falou da graça, né? Dúvidas? Hoje vocês perguntaram tão pouco, que pena. E tão animado para perguntas. Poxa vida, eles estão cansados, né? Eu entendo. Pode falar, Cida. Olha, essas coisas eu diria que são circunstâncias. Então, a gente esbarra aí num mistério, Cida. Eu consigo só até certo ponto te dizer. Tudo está nessa presciência divina, né? Por que Deus é o problema do mal, muitas vezes, né? Por que algumas pessoas sofrem tanto na vida e outras não? Não sei te dizer. Mas então, é verdade. Uns com mais, outros com menos. Mas o que a gente não pode esquecer é que Deus não falta a cada um. De algum modo, Deus age na vida de todos. Até dos que sofrem mais e dos que sofrem menos, dos que receberam mais e dos que receberam menos. Porque na sabedoria divina, Deus sabe o que convém a cada um. Eu só posso ir até aqui, Cida. Mais que isso, seria muita orgulho meu dizer. Não tem resposta. Sabe? Obviamente que o problema do mal, a questão do mal também entra aí a liberdade do homem, né? O mal existe porque o homem constantemente, às vezes, usa mal sua liberdade. E aí isso afeta os outros também.
Tem essa questão. Aí a gente só tem que lembrar muito esse Santo Agostinho de novo, né? Do mal, Deus é o único capaz de um mal tirar um bem. O único. Então eu só posso ir até aí na sua pergunta. Não consigo dizer mais. Bom, talvez tenha alguém mais, algum outro que possa explicar melhor, né? Mas eu só consigo ir até aí. Uhum. Uhum. Predestinado à santidade todos somos. A questão que os santos corresponderam com todo o seu ser. Cada um ao seu modo, né? E é claro que alguns são chamados a uma santidade maior, né? Eu gosto muito daquela ladainha da humildade, que na última oração fala assim, né? Que os outros sejam mais santos do que eu, embora eu me torne o mais santo que for possível, né? Então, que os outros sejam mais santos, mas que eu seja o mais santo o quanto que Deus quer que eu seja. Eu acho que aí entra essa questão da, sabe, Deus, ele, para cada um de nós tem um ponto, né? Eu vou ser santo até santo, Deus quer que eu seja santo até tal nível. É o máximo que eu vou poder ser. Há outros vão ser mais, outros menos. Então, cada um uma medida. Mas os santos, eles corresponderam, né? Com todo o seu ser. E nunca, claro, tiveram faltas, sim, claro. Impossível não ter faltas nessa terra, né? Pelo menos as veniais não deliberados, né? Por fraqueza. Mas viveram um grau máximo essa santidade. Em tudo souberam corresponder, né? Sim. Por um mérito deles, né? Que souberam amar Deus mesmo, com todo o seu ser. E a gente, bom, nós capengamos, né? Mas Deus é bom conosco, né? Vai nos ajudar, tem paciência também. A gente chega lá com a graça de Deus. Bom, se a gente não chegar, a gente vai para o purgatório. Aí não tem jeito. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom descanso a todos.